e participar do culto aqui com vocês. E eu sei que vocês devem estar se perguntando, né? Ele veio com mais uma roupa diferente, né? Essa roupa é da Índia, né? Eu estive lá no mês passado e ganhei, e não tenho muitas oportunidades para usar. Eu sei que os irmãos não me criticam, né, por minha roupa, então eu decidi que aqui eu vou usar, né? Uma coisa que, mais uma vez, eu fui lembrado, faz um mês agora que eu estava na Índia, e 4 pastores americanos estiveram lá comigo, e uma coisa que vimos durante aquele período, que foi relembrado mais uma vez, é o quanto tempo eles passam em oração, e quão importante é a oração para eles. Nós estamos falando da oração agora, eu acho que é uma ênfase importante nós relembrarmos da oração e voltarmos a colocar ênfase na oração, que ela é muito importante. Na Índia, as necessidades são tantas que a oração, ela é um instrumento absolutamente necessário para eles. Sabe que às vezes nós somos tão confiantes em nós mesmos e nas nossas provisões, que nós não damos lugar para Deus. Não dependemos tanto dele quanto deveríamos depender dele. Mas lá eles não têm opção. Eles têm que depender de Deus. Então a oração faz muito mais parte da vida deles. E toda vez que eu visito esses países, eu saio desafiado e encorajado na minha vida espiritual, porque eu aprendo com eles. Hoje é um dia especial, é uma celebração especial que nós estamos fazendo. Para mim é o dia mais importante, a data mais importante da fé cristã. Muitos falam do Natal, às vezes a gente faz mais em torno do Natal, mas na verdade o Natal foi uma preparação para este dia. E culminou todo na Páscoa. Hoje, o título da minha mensagem é Da Decepção à Esperança. Da decepção à esperança. Você já sofreu alguma decepção na sua vida? É claro, né? Todos nós já sofremos decepções na nossa vida. Pense um pouco sobre qual foi a sua maior decepção. Ou se você já teve várias, né? Pense pelo menos nas 2 ou 3, número 1, 2, 3 aí que você já teve na sua vida. Eu parei para pensar um pouco sobre isso nessa semana. Inclusive ontem eu estava conversando um pouco com a Rejane a respeito disso. Eu gostaria de compartilhar uma decepção que eu tive na minha vida, e já tive várias, obviamente, como vocês, mas eu me lembro muito, há pouco mais de 10 anos atrás, quando nós recebemos a notícia que um dos meus filhos deixou a esposa dele e os filhos, e foi morar com outra mulher. Foi uma decepção muito grande, foi uma dor muito grande. Foi difícil lidar com essa situação. A gente lida um pouco, a dor não passa, né? Não passa completamente, mas a gente aprende a lidar melhor com a decepção com o tempo. Se for um exemplo, eu sei que você deve ter exemplos aí na sua vida também de decepções muito grandes. Nós queremos falar de uma decepção, mas ver também a esperança. Eu gostaria que você se colocasse, porque a minha mensagem hoje ela vai ser mais narrativa, ela vai ser mais uma história. Eu quero trazer vocês para dentro da história. O cenário é 2000 anos atrás, na Palestina. Vamos entrar dentro dessa história. Há 2000 anos atrás, nasce uma criança em condições excepcionais. Uma criança que nasce de uma gravidez milagrosa, porque nasce de uma mulher virgem. É um nascimento virginal.
E no momento, a concepção foi virginal, e depois no momento do nascimento, pouco antes do nascimento, anjos vieram do céu e anunciaram para várias pessoas de que nasceria esta criança especial. Então, desde o início, a coisa começou excepcional. Esta criança se tornou um adolescente. Um adolescente que poderíamos chamar de um adolescente precoce, porque esse adolescente podia discutir teologia com os melhores teólogos e religiosos da época. E depois, quando adulto, ele teve a sua presença anunciada pelo o profeta mais conceituado e mais popular da época. O profeta que todo mundo estava procurando anunciou a presença desta pessoa especial, deste homem especial. O profeta batizou esse homem. E adivinha quem veio, quem compareceu ao batismo deste homem? Simplesmente o Espírito Santo e Deus Pai. Nossa, já pensou? Não só eles estavam lá, né, de uma forma mística e tudo, mas o Espírito Santo se apresentou de uma forma física. E o Deus Pai se apresentou de forma audível para que as pessoas ali pudessem saber da presença do Espírito Santo e de Deus Pai no batismo dessa pessoa. Obviamente, nós estamos falando de Jesus. Jesus chamou algumas pessoas para o seguirem de perto. Imaginem que essas pessoas, quando receberam o chamado de Jesus, já estavam ouvindo um zum a respeito dele, né? Já estava correndo por aí umas notícias a respeito de Jesus. E Jesus chega e ele chama especificamente essas pessoas para o seguirem. Foi tão impactante que essas pessoas deixaram as suas carreiras, deixaram a sua profissão, deixaram o trabalho que trazia sustento para eles e para a sua família, para seguirem Jesus. Eles estavam hipnotizados por este homem. E enquanto eles estavam seguindo a Jesus, esses discípulos, 12 deles estavam mais próximos dele. Enquanto eles estavam seguindo a Jesus, Jesus realizava muitos milagres. Não era como uma outra pessoa qualquer. Era uma pessoa que estava realizando milagres como nunca se tinha visto antes. E no conjunto da obra, porque obviamente milagres tinham acontecido de alguma hora ou outra, em alguma época ou outra, pessoas realizavam um milagre ou outro, mas no conjunto da obra, dos milagres, nunca tinha havido nada parecido na história. E Jesus estava realizando esses milagres, e esses milagres demonstravam o seu poder e a sua autoridade sobre todas as áreas da vida. Por exemplo, o que mais se pensa nos milagres de Jesus era a sua capacidade e o seu poder sobre a doença, a sua autoridade sobre a doença. Ele realizou muitas curas. E nessas curas, nós podemos listar uma série de doenças diferentes, não era só o mesmo tipo de cura. Ele realizou muitas curas diferentes. Se nós pensarmos rapidamente, nós podemos pensar na cura da cegueira, da afasia, da impossibilidade de falar, cura de lepra, cura de paralisia, cura de hemorragia, muitas curas de doenças variadas. Mas os seus milagres não eram apenas curas. Os seus milagres demonstravam também o seu poder e a sua autoridade sobre a própria natureza. Você e eu
nós somos obrigados a viver de acordo com as leis que Deus estabeleceu na natureza. Existem algumas leis da natureza das quais nós não podemos fugir, como, por exemplo, a lei da gravidade. Se eu pular, eu vou cair. É uma lei da gravidade que eu não posso fugir dessa lei. E há tantas outras leis na natureza. Mas Jesus, ele tinha o poder acima dessas leis da natureza, para realizar coisas extraordinárias. Por exemplo, ele transformou a água em vinho, sem adicionar nada. Não colocou nenhuma mistura química nem nada, só com a palavra. Ele transformou a água em vinho. Ele acalmou uma tempestade que até os pescadores experientes temiam aquela tempestade. Ele acalmou de uma hora para outra só com a sua palavra. Ele andou por cima da água sem afundar. Ele realizou muitos milagres. Multiplicou, por exemplo, 5 pães e 2 peixinhos em comida que poderia alimentar milhares de pessoas, completamente contrário às leis da natureza. Ele demonstrou seu poder e sua autoridade sobre a natureza. Ele demonstrou o seu poder e a sua autoridade sobre os demônios. Com a sua palavra, ele mandava que os demônios que estavam dentro das pessoas saíssem de lá. E eles sempre saíam imediatamente. Obedeciam a ordem de Jesus. Ele demonstrou também o seu poder sobre a morte. Nós temos pelo menos 3 relatos nos evangelhos de pessoas que foram ressuscitadas por Jesus, apenas com a sua palavra. Imagine estar ali naquela situação, seguindo Jesus e com seus próprios olhos poder enxergar e ver tantos milagres diferentes e tantas demonstrações do poder que Jesus tinha e a autoridade que ele tinha sobre tantas áreas da vida. Era um privilégio muito grande. Nós vemos que em determinado momento, até os seus discípulos que o seguiam, receberam essa autorização, esse poder para realizar milagres também. Não só eles viam os milagres de Jesus, mas também realizaram alguns milagres. Os discípulos estavam seguindo um homem que era um pregador poderoso. As pessoas ouviam o ensino de Jesus e elas ficavam admiradas. Nunca ouvimos alguém ensinar e pregar desta maneira. Muito diferente dos religiosos que eles estavam acostumados a ouvir. Jesus fazia suas pregações de uma forma extraordinária. Milhares de pessoas compareciam para ouvir os seus sermões e os seus ensinamentos. E os discípulos tiveram o privilégio de estar ali, em cada um desses momentos, em cada região onde Jesus ia e fazia as suas pregações. Ele era muito procurado, muito popular pelas pessoas. Jesus dizia para não temer aos homens. Lembre-se que eles estavam sob o domínio dos romanos nessa época. Estavam numa situação onde estavam sem liberdade. E Jesus dizia para não temer os homens e que não se preocupassem com as suas necessidades básicas da vida, porque o Pai Celestial iria providenciar aquilo que eles necessitassem. E as suas almas estavam sendo nutridas por esse alimento espiritual. Chegou um momento até que a conta do imposto chegou para Pedro. Jesus pagou a conta do imposto para Pedro e para ele mesmo. Oh, glória! Que bom seria, né, se nós tivéssemos alguém que pagasse a nossa conta de impostos. Eles estavam realmente
muito contentes com o que estava acontecendo. Foi incrível. Alguns dos seus seguidores assistiram um episódio que aconteceu em que Jesus, ele foi transformado em glória. Não sabemos exatamente como foi isso, só podemos imaginar, porque não há uma descrição precisa de como aconteceu. Mas o que sabemos pelo relato é que foi uma coisa extraordinária, foi uma coisa sobrenatural. Ele foi transformado de uma forma em glória que eles ficaram pasmados, queriam ficar ali para sempre vendo aquilo. Jesus começou também a confrontar os religiosos hipócritas da época. Ele chegou até a chamá-los de raça de víboras. E quando eles vinham com as suas pegadinhas para o lado de Jesus, Jesus não caía nas pegadinhas dos religiosos. Imaginam os discípulos ali vibrando, porque eles tinham ficado sobre essa opressão dos religiosos, não gostavam dos religiosos da época, eles sabiam que eles eram hipócritas, e Jesus estava enfrentando esses religiosos hipócritas. Jesus chegou no templo, e ele viu um lugar que estava sendo usado para o comércio, um lugar onde deveria ser um lugar de adoração, estava sendo explorado para o comércio, e ele chegou lá e ele fez uma limpeza naquele templo. Mais uma vez, certamente, os discípulos estavam ali. Jesus, Jesus, vai, vai, vai. Jesus anunciava que o reino de Deus estava próximo. Em alguns momentos ele até dizia que o reino de Jesus, que o reino de Deus estava entre eles. Opa, entrou política. Aí os seus seguidores, imaginando-se em campanha política, eles começaram a sonhar com a glória de fazer parte desse novo governo que Jesus iria instaurar. Esses romanos, eles serão lançados daqui, nós vamos formar o nosso próprio governo. E os discípulos começaram ali na disputa por os seus lugares nesse novo reino. Em visita a Jerusalém, para a comemoração da Páscoa judaica, Jesus foi recebido como rei, numa entrada triunfal. O tapete vermelho, se bem que não literalmente, mas eles tiravam as suas capas e colocaram ali, no lugar onde Jesus ia passar, cortaram ramos das palmeiras e eles fizeram uma entrada triunfante, como se fosse de um rei. E certamente os discípulos sentiram, esse negócio está ganhando corpo, esse negócio está ganhando corpo, estão sentindo que o movimento está aumentando. Para os que estavam com Jesus, era uma época muito emocionante. E seus seguidores estavam se sentindo muito privilegiados. Neste momento de auge, os discípulos celebraram a Páscoa judaica com Jesus. A Páscoa judaica não é como a nossa Páscoa hoje, tinha um sentido diferente. A Páscoa judaica celebrava o momento em que os israelitas saíram da escravidão do Egito e foram libertos para ir à terra prometida. E desde então, todos os anos, eles celebravam essa saída do Egito. E Jesus estava celebrando essa data especial dos judeus, juntamente com os seus discípulos. Tudo se encaixou para que a celebração fosse uma ceia tremenda que tiveram ali. Tiveram um tempo de grande confraternização com Jesus, que muitas vezes nós vemos num quadro famoso da Última Ceia, que nós vemos lá, até hoje, 2000 anos depois, estamos falando daquela data, daquela ceia, que foi comemorativa. Eles fizeram um juramento de lealdade a Jesus.
A doutora Carolina Ponciano não está aqui hoje de manhã, mas usando as palavras dela, só alegria. Só alegria. E de repente, a coisa desandou. Em rápida sucessão de eventos. A coisa, podemos dizer que a casa caiu, não literalmente. Descobre-se a traição de um dos discípulos. Depois, acontece a prisão injusta, poderíamos dizer inconstitucional de Jesus. Chegaram de noite para prendê-lo. E os discípulos, o que os discípulos fizeram? Saíram correndo para se esconder. Logo em seguida, fizeram um julgamento de fachada, realizado na calada da noite, sem transparência. Religiosos corruptos apresentaram testemunhas falsas contra Jesus. E naquela noite mesmo, o resultado da condenação em primeira instância desse julgamento injusto, ele era previsível. Porém, como eles buscavam a pena capital, eles tinham a necessidade de apresentar Jesus para uma corte superior. Então apresentaram Jesus. Acusações falsas foram feitas por esses religiosos. E esse tribunal superior romano julgou Jesus. Havia muita pressão política. No cárcere, Jesus foi torturado e zombado pelos soldados. A condenação injusta é acompanhada pela pena de morte na Corte Suprema. Um dos discípulos comete suicídio e depois a execução cruel de Jesus, que todos nós sabemos como foi naquela cruz. Jesus foi em seguida sepultado, uma sexta-feira. E com ele, com o sepultamento de Jesus, foi sepultado também todas as esperanças dos seus seguidores. Tudo caiu por terra. Foi por água abaixo. Que decepção! Esperavam tanto, tinham tantas esperanças, e de uma hora para outra a casa cai e foi uma decepção tremenda. Trevas. E essas trevas não são só figuradas, são também literais, porque os evangelhos nos dizem que no meio do dia, quando deveria estar sol, de repente fez trevas literais sobre a terra. Tudo mudou em questão de horas. Onde estavam os discípulos? Por que não defenderam Jesus como tinham jurado fazer? Será que Deus não tinha capacidade para evitar tudo isso? Onde estava Deus Pai? O ministério de Jesus foi tudo uma mentira? Os seus seguidores foram enganados por um vigarista? Perderam o seu tempo? Será que tudo foi em vão? O que fariam agora os seus seguidores? Irmãos, há momentos na vida em que somos levados a fazer esse tipo de pergunta. Há momentos na vida em que sofremos grandes depressões e as perguntas vêm, chegam para nós e as dúvidas chegam e fazemos esses tipos de perguntas. Mas há 2000 anos atrás, quando Jesus foi sepultado naquela sexta-feira,
As trevas não duraram por muito tempo. Menos de 48 horas. No terceiro dia, no domingo, Jesus ressuscitou. Ele voltou à vida. E ao ressuscitar e voltar à vida, ele venceu a morte. Ele venceu o pecado da humanidade que foi colocado sobre ele naquela cruz, que ele carregou na cruz. Ele venceu o poder do pecado. Ele venceu o mal que tinham cometido contra ele, com todas aquelas injustiças. Ele venceu a injustiça. Ele venceu a hipocrisia dos religiosos. Ele venceu as dúvidas que vieram nos momentos de escuridão e de trevas. A ressurreição de Jesus fez toda a diferença. Jesus é o único líder religioso da história que venceu a morte e que voltou à vida. Qual foi a reação dos discípulos, dos seus seguidores, quando eles ouviram da ressurreição de Jesus? Coloque-se no lugar deles. Coloque-se no lugar deles. Qual seria a sua reação se você tivesse tido tamanha decepção que você poderia verificar com certeza que Jesus foi morto e foi sepultado, e menos de 48 horas depois alguém chega e fala que Jesus está vivo de novo? Qual seria a sua reação? Não é diferente a reação que os discípulos tiveram. Incredulidade, misturado com dúvida, misturado com confusão. Veja bem, a morte de Jesus não pegou Jesus de surpresa. Tanto é que ele já tinha informado os discípulos várias vezes da morte dele. Mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Eles não conseguiram assimilar aquilo que Jesus estava falando, de que realmente ele iria passar por isso. Até Pedro teve uma hora e falou: Jesus, para de falar desse jeito, você está sendo pessimista, seja mais otimista e tudo. Eles não conseguiam enxergar aquilo, mas Jesus já tinha avisado para eles. Não pegou Jesus de surpresa, mas pegou os discípulos de surpresa. E eles estavam agora todo confusos. Esta foi a primeira reação. Não é possível um negócio desse. Eu vi ele lá na cruz com os próprios olhos, eu vi ele morrer, eu vi ele ser colocado dentro do túmulo. Mas Jesus realmente voltou à vida. E uma vez que Jesus chegou e se encontrou com os discípulos, nos é dito em João capítulo 20, versículo 20, então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Aquela decepção profunda que tinham tido, a alegria começou a voltar ao coração dos discípulos. Os dois discípulos que estavam caminhando para Emaús, estavam falando sobre os acontecimentos do dia, que havia esse rumor de que Jesus tinha ressuscitado, e Jesus chega e caminha com eles, sem que eles reconhecessem que fosse Jesus. Mais tarde eles ficam sabendo que aquilo era realmente Jesus, e eles disseram, o coração ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras. Esses discípulos também sentiram uma coisa forte no seu coração. Nós lemos em Lucas capítulo 24, versículos 52 a 53, o que os discípulos fizeram após a ascensão de Jesus aos céus. Diz o seguinte: então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Sofreram uma grande decepção, mas Jesus veio
e trouxe novamente a esperança ao coração deles. E o resultado foi que os discípulos estavam adorando a Deus. Eles estavam com o coração cheio de alegria. E hoje é o dia em que nós estamos comemorando a ressurreição de Jesus. E o nosso coração também deve estar cheio de alegria. E diz aqui que eles estavam sempre no templo. Não estamos falando de igreja, não estamos falando do templo judaico ainda, mas eles estavam ali no lugar de cultos daquela época. Não porque eles tinham que estar, não porque era a hora marcada para eles estarem, mas eles queriam estar ali, porque eles estavam alegres e querendo adorar a Jesus. E eles estavam sempre no templo, louvando a Deus. No capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo nos fala da importância da ressurreição de Jesus para a nossa vida cristã. É um trecho meio longo, não vou ler agora, mas seria uma leitura boa para os irmãos fazerem quando chegarem em casa. 1 Coríntios, capítulo 15, que mostra como a ressurreição de Jesus é importante para a nossa fé cristã. Da decepção à esperança. Irmãos, muitas vezes nós sofremos decepções na nossa vida, mas não é o fim de tudo. Não é o fim de tudo. Há esperança em Jesus Cristo, porque Ele venceu tudo isso. Terminando, o salmista já dizia em Salmo capítulo 30, versículo 11, que Deus transforma o nosso pranto em dança e o nosso lamento em alegria. Eu não sei qual é a situação que você está passando atualmente na sua vida. Pode ser que você tenha sofrido uma dessas decepções muito grandes nos últimos dias, nas últimas semanas. Qualquer que seja a sua situação de vida atual, você pode ter esperança em Jesus. Porque Ele veio para vencer tudo e nos trazer esperança. Alegrai-vos, Jesus ressuscitou. E Ele vive para sempre. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse dia que nós temos para relembrar daquele momento de sofrimento e de dor na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas que ao mesmo tempo foi um momento de vitória, porque Ele carregou ali sobre aquela cruz os nossos pecados, e venceu o poder do pecado ali naquela cruz. E Ele também ressuscitou ao terceiro dia, e trouxe esperança para cada um de nós. Senhor, muito obrigado, por podermos relembrar desse momento tão especial na nossa vida cristã. E Senhor, que apesar das coisas que temos para fazer no dia de hoje, que possamos tirar um momento especial para refletirmos em tudo isso. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.